Que a Mercedes é hoje uma potência da Fórmula 1, a gente não tem dúvidas disso. Aliás, é sinônimo de potência, competência, qualidade. Soube transformar da Brown uma equipe vencedora, pegou todo o espólio da Brown para estabelecer a base da equipe que nós conhecemos hoje. Mas fato é que a Mercedes, na história da Fórmula 1, ela esteve lá no passado, foi vencedora no passado, saiu da categoria por causa de uma tragédia que não aconteceu na Fórmula 1 e retornou na década de 90, fornecendo motores para a McLaren e depois desenvolvendo a sua própria estrutura para ser uma das forças dominantes da categoria. E a Mercedes fez isso com pilotos competentes dirigindo bons carros. A gente tem nesse vídeo um top 7 histórico dos pilotos mais importantes da Mercedes na Fórmula 1. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe quem é o número 1 dessa lista, mas eu acho que é um conteúdo divertido e interessante para a gente conversar antes do início da temporada de 2025, até porque existe o potencial dessa lista mudar no futuro. Se bem que, bom, eu falo sobre isso daqui a pouco. Eu sou Eduardo Moreira e esse é o top 7 histórico dos pilotos mais importantes da Mercedes na Fórmula 1. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do automobilismo e com aquelas pessoas que estão na dúvida: será que o número 1 dessa lista é quem eu realmente estou pensando? Gente, não tem nem surpresa, eu sei, mas as outras 6 posições, em alguns casos, podem surpreender. Mas antes de eu começar a falar desse top 7, é importante eu colocar contexto para essa narrativa e explicar algumas coisas que também entram nos critérios de seleção desses 7 notáveis da Mercedes. Na verdade, o plot desse vídeo, o conteúdo do roteiro para esse vídeo, ele vem de um artigo original do GiveMeSport.com que listou os 10 pilotos mais relevantes da Mercedes na Fórmula 1. Eu não estou colocando os 10 porque eu confesso que no caso do 10º, 9º e 8º, eu tenho muito pouco para falar sobre eles. Eu precisava fazer uma pesquisa mais ampla, tal e como eu fiz para os outros 7, e também tem o detalhe de que os outros 7 pilotos eu tenho maior conhecimento e a maioria deles eu vi correr, e eu concordo com as posições da lista da 7ª posição para frente. De qualquer forma, eu vou deixar no link, no artigo, na descrição desse post, o link para o meu artigo, para o meu blog pessoal, eduardomoreira.com.br, e o link para a lista original, se você quiser ver todo o top 10. Também estou deixando de crédito para vocês o 10º, o 9º e o 8º lugar da lista original, só para vocês depois não dizerem que eu entreguei um conteúdo, como que eu vou dizer, um conteúdo incompleto para quem gostaria de ter mais informações sobre a equipe Mercedes. Tem um detalhe muito importante. Eu concordo com o top 7 da lista, mas eu tenho que explicar também que as escolhas e principalmente as posições estão associadas ao que o piloto fez exclusivamente na Mercedes. O histórico de outras equipes não conta, a relevância histórica individual do piloto não conta, a gente está estabelecendo o recorte de narrativa na equipe Mercedes. Por isso, não se surpreenda com algumas posições da lista, a começar da 7ª posição. Eu disse para você não ficar surpreso com as escolhas e com as posições. E o 7º lugar do top 7 de pilotos mais relevantes da Mercedes é do Michael Schumacher. O Schumacher, quando ele chega na Mercedes, tem um contexto muito especial e histórico para a própria equipe, e também para o Schumacher. Não vamos nos esquecer que o Schumacher sempre foi piloto Mercedes. Ele chegou na Fórmula 1 como um piloto da academia da Mercedes lá na década de 90. Quando a Mercedes estreia na Fórmula 1 lá na década de 50, ela também escolhe um grande piloto para marcar a entrada da montadora na categoria mais relevante do automobilismo, ou pelo menos aquela que estava se propondo a descobrir qual que era o carro mais potente, mais completo entre as montadoras e fabricantes e garagistas, enfim. O contexto da Fórmula 1 da década de 50 é muito diferente do que temos agora. Então, Schumacher foi escolhido a dedo pela Mercedes para marcar a volta da equipe para a Fórmula 1. A volta da marca como uma equipe própria.
E isso é muito relevante para a Mercedes e para o próprio Schumacher. A gente sabe que o Schumacher não entregou o melhor dele na Mercedes, porque ele ficou 4 anos parado, ele estava desadaptado com um carro que estava muito diferente daquele que ele dirigia em 2006. A gente sabe que ele tomou pau para o Nico Rosberg nos 3 anos, porém, muito do que a Mercedes é hoje tem o expertise do Michael Schumacher. Ele soube preparar muito bem o terreno para os próximos pilotos que viriam para a equipe. E ele teve os seus momentos de brilho na equipe, principalmente em 2012, aquela pole fantástica no GP de Mônaco, que ninguém esperava que ele fosse conquistar a primeira posição na largada daquela prova, e ele fez uma volta inacreditável, mostrando que ele ainda sabia o que estava fazendo. Pena que não era o melhor do Schumacher, mas o fato dele ser heptacampeão, ele trazer todo o expertise, trazer a experiência dele como piloto, como top driver, para uma equipe que estava voltando para a categoria, faz com que Michael Schumacher seja sim relevante e importante para a história da Mercedes, e é por isso que ele está na 7ª posição. Ele pode não ter mostrado o melhor dele enquanto ele esteve na equipe, mas com certeza as bases da Mercedes que nós conhecemos hoje passa pela condução e pela experiência de Michael Schumacher, e por isso ele é o 7º colocado entre os pilotos mais relevantes da equipe na Fórmula 1. A 6ª posição é do Stirling Moss, e aí a gente tem que colocar isso em contexto também. Eu sei que a grande maioria de nós não viu o Moss pilotar na Fórmula 1, mas ele foi um excepcional piloto, levando em consideração o cenário da época. E, falando especificamente da Mercedes, ele chega na equipe em um cenário que não é dos mais favoráveis. Na época, o primeiro piloto da Mercedes era ninguém menos que Juan Manuel Fangio, e eu vou falar desse cara na lista daqui a pouco. E quando o Moss chega na Mercedes, ele tem a primeira grande oportunidade de pilotar um carro que preste na Fórmula 1. Antes disso, ele não teve muitas chances com as equipes que ele pilotou ou conduziu na categoria. E o Moss não faz feio. Tudo bem, ele foi vice-campeão do Juan Manuel Fangio, mas ele disputou apenas uma temporada na Mercedes, disputou 6 corridas, sim, os campeonatos eram mais enxutos na época, e conseguiu a façanha de vencer uma corrida pela Mercedes contra Juan Manuel Fangio, que amassava todos os seus adversários. Pode parecer pouco, mas repito, considerando o contexto da época, o que Stirling Moss fez na Mercedes foi algo gigantesco. E é por isso que ele ocupa a 6ª posição do ranking histórico dos pilotos mais relevantes da equipe da estrela de 3 pontas, da flecha prateada e da equipe que em 2025 vai continuar a utilizar o preto na sua carcaça, primeiro porque é mais leve, né? Na verdade não é o preto, é a parte de carbono não pintada. E segundo, em homenagem ao número 1 da lista. Esse amor vai deixar saudades no Toto Wolff, mas eu falo da primeira posição mais adiante. Vamos para a 5ª posição do ranking. O 5º lugar é de George Russell, e esse cara, nessa lista, ele tem várias menções ou várias indicações de até agora, porque ele tá na Mercedes ainda. Ele, em teoria, é o cara que agora vai comandar a equipe para seguir na sua marcha de evolução e progresso, e ele é o mais jovem da lista, até que o Kimi Antonelli entre na Mercedes e faça alguma coisa que nos chame a atenção. O George Russell, eu tenho muita empatia e simpatia por ele, porque ele tem a cara de menino que vai almoçar todo domingo na casa da avó. Bom, alguns pilotos podem não gostar dele dizendo que é 2 caras, mas eu particularmente gosto. Acho que ele é um piloto competente, rápido. Ele foi o cara que derrotou o Lewis Hamilton dentro da Mercedes em 2 de 3 temporadas, apesar de que os resultados combinados dos 2 pilotos são muito próximos. E ele já tem 3 vitórias na equipe. Sem falar que antes dele chegar na Mercedes, e eu sei que isso não é analisado, o Russell comeu o pão que o diabo amassou na Williams, e isso fez com que a Williams era uma equipe parceira da Mercedes, não só a parceria entre Suzy Wolff e Toto Wolff fora das pistas, mas também a parceria técnica que perdura até hoje. Então, o Russell chamou a atenção da equipe ao longo dos anos que ele sofreu lá na Williams, e foi o substituto
perfeito para o Valtteri Bottas, na minha opinião, e entrega um trabalho muito competente. É claro que, secretamente, o Toto Wolff está olhando para outras alternativas, mas eu entendo que, apesar de George Russell ter que se provar a partir de agora como piloto que é capaz de liderar a Mercedes, o que ele fez até agora já o coloca na 5ª posição, porque não é fácil você vencer um heptacampeão do mundo, não é fácil você ter que lidar, e aí eu acho que é dedo podre do George Russell, tá? Quando ele tem a chance de andar por uma equipe de ponta, a equipe faz o carro com conceito SidePod 0, que é uma grande porcaria. Mas eu acho que o George Russell tá na 5ª posição de forma justa, porque ele já fez mais do que vários outros pilotos dentro da equipe, se bem que a Mercedes não escolheu pangarés desde que voltou para a Fórmula 1, e até porque vários, ou praticamente todos os nomes que pilotaram para a Mercedes desde que ela voltou para a categoria em 2010 estão no top 7 da lista. E o Russell tem sim que se provar um piloto líder de uma operação, mas é um piloto que já mostrou que tem talento, que tem braço, que tem personalidade, que pode sim liderar a Mercedes para os próximos anos. Mas ainda assim o George Russell não tem números melhores do que o nosso 4º lugar. A 4ª posição é do Valtteri Bottas, e eu sei que muitos de vocês chamam o Bottas de um Keck Rosberg piorado. Ou de, sei lá, o Gerhard Berger dos tempos modernos. Pode até ser, mas a gente tem que olhar para o Bottas com um pouco mais de empatia e respeito. Porque, para começo de conversa, ele teve como companheiro de equipe um dos melhores pilotos da história. E ainda assim, o Bottas, tudo bem, com um carro dominante, a Mercedes dominou a era híbrida e, na época, era o carro a ser batido e com léguas de distância. Mas com um companheiro de equipe como Lewis Hamilton, o Bottas venceu 10% das provas que ele pilotou pela Mercedes. Olhando para o histórico do Bottas antes de chegar na equipe prateada, ele foi muito bem na Williams. Isso chamou a atenção do Toto Wolff. E para acalmar a fervura que estava acontecendo dentro da Mercedes, principalmente depois de 2016, o Bottas foi o companheiro de equipe ideal. Poderia ter feito mais em 2021 para ajudar Lewis Hamilton? Poderia. Isso talvez causou a saída dele da equipe? Talvez. Bem que para quem assistiu o Drive to Survive sabia que o Bottas estava de saco cheio do papel dele na Mercedes, da situação que ele estava anos antes. Mas, de qualquer forma, pelos números que ele tem na equipe, pelos resultados alcançados e pelo talento que o Bottas tem, apesar de eu mesmo dizer por diversas oportunidades que o Bottas deu o que tinha que dar na Fórmula 1, ele está na 4ª posição de forma até justa. Talvez ele seja a posição mais polêmica desse top 7, e eu aceito uma troca com o George Russell em função do talento de performance. Mas também eu não vou reclamar muito, poderia reclamar mais, mas não vou reclamar muito, porque tá ali no meio da régua. Ele tá na posição do meio da régua. Voltou para a Mercedes como piloto reserva, até mesmo para se manter nos holofotes de outras equipes. A Cadillac tá chegando na categoria, quem sabe olha pro Valtteri Bottas como uma alternativa. Então, tá ali, tá tudo certo, não vou reclamar muito dessa 4ª posição do Valtteri Bottas. Mas, obviamente, ele tá atrás do 3º lugar, que para mim é mais do que justo. E a gente vai falar de um piloto que a gente zoou muito no passado, mas que o tempo mostrou que esse cara era realmente muito acima do que aquilo que a gente dimensionava ou imaginava. A 3ª posição do ranking histórico de pilotos da Mercedes pertence com toda a justiça a Nico Rosberg. Sim, eu fui uma daquelas pessoas que zoava o Rosberg no início da década de 2010, ou pouco antes disso, enquanto ele pilotava na Williams, por conta de conceitos que não tinham absolutamente nada a ver com a capacidade dele de pilotar. Mas, da mesma forma que Michael Schumacher, o Rosberg tem relevantes contribuições para que a Mercedes seja a equipe que é hoje. Ele entrou para a equipe como coadjuvante de Michael Schumacher e conquistou o protagonismo com méritos. Ele derrotou o Schumacher dentro da mesma equipe,
E aqui eu estou levando em consideração todos os aspectos que eu já falei sobre o heptacampeão do mundo e as condições pelas quais ele voltou para a categoria. Mas fato é que o Rosberg conquistou a primeira pole da volta da Mercedes antes, conquistou a primeira vitória antes e, ao longo de 136 corridas pela equipe, tem 23 vitórias, sendo que durante 3 anos ele teve como companheiro de equipe ninguém menos que Lewis Hamilton e foi campeão do mundo em 2016. Rosberg foi muito além daquilo que nós imaginávamos e dimensionávamos para ele, e talvez, se a gente olhar para a história, para a progressão do Rosberg, a gente vai encontrar uma das histórias de evolução de um piloto mais impressionantes de todos os tempos. A gente raramente viu um talento se forjar através de obstinação, resiliência, capacidade de concentração. Todas as mudanças mentais que o Rosberg fez em 2016 para superar Lewis Hamilton, o que custou, e eu tenho certeza disso, alguns traumas para ele, a ponto de, menos de 2 semanas depois que ele conquista o título mundial, ele anunciar a aposentadoria, porque entende que não ia conseguir repetir o feito, ou que não queria passar por tudo de novo que ele passou naquele ano, onde disputou o título com aquele que era o seu melhor amigo, e quis o destino que essa amizade que era da infância acabasse por conta da disputa dentro da mesma equipe. Então, toda essa história do Rosberg, se um dia virar filme, série, seja lá como for, vai ser muito interessante e muito atraente de se assistir, porque é uma das jornadas de evolução mais emblemáticas da Fórmula 1. Para quem acompanhou o Rosberg, sabe que o Nico, eu acompanhei os dois, o Nico e o pai Keck, sabe que o Nico Rosberg realmente ele suou sangue para ganhar aquele campeonato de 2016, isso porque ele começou na frente, porque Hamilton teve vários problemas no começo da temporada daquele ano, se recuperou e o final em Abu Dhabi foi algo inacreditável. É uma baita corrida de Fórmula 1. Então, é justo e necessário que a gente reconheça o talento de Nico Rosberg na 3ª posição desse ranking histórico da Mercedes. Apesar de que ele está atrás de uma lenda que ocupa a 2ª posição dessa lista. A 2ª posição é de Juan Manuel Fangio e, de novo, a gente volta a analisar o contexto da época. Quando o Fangio foi para a Mercedes, a equipe estava estreando na Fórmula 1. Eram os 2 primeiros anos da primeira geração ou primeira era Mercedes na categoria. E lembra do que eu falei sobre o Schumacher, quando ele volta para a Fórmula 1, ele volta para a Mercedes no primeiro ano da 2ª era da operação da marca como equipe? Então, está no histórico da Mercedes, está no DNA da marca chegar na Fórmula 1 com um grande impacto. E a contratação do Juan Manuel Fangio foi de grande impacto para a época. O que ninguém imaginava é que o Fangio iria amassar a concorrência nos 2 anos que ficou na Mercedes. Ele correu 14 corridas pela equipe entre 54 e 55, venceu 10 provas e conquistou 2 títulos. É um índice de aproveitamento de vitórias por uma equipe que apenas aquele cara que correu uma prova por uma equipe e venceu tem. É uma porcentagem altíssima. Pouquíssimos pilotos, para não dizer nenhum piloto da história da Fórmula 1, tem um índice de aproveitamento tão alto por uma equipe na história. Tudo bem, a Fórmula 1 da época tinha menos etapas por temporada, era um outro contexto, e justamente por ser um outro contexto, porque, de novo, esses pilotos desafiavam a morte a cada prova, e o Fangio era de um talento absurdo. E são esses feitos, são essas estatísticas que mostram a grandiosidade do piloto argentino. Então, ele estar na 2ª posição desse ranking é mais do que justo. A gente não vê qualquer piloto fazendo isso. A gente não se lembra de qualquer piloto com esse índice de vitórias por uma única equipe. Mesmo os pilotos que foram consagrados nas equipes, nas grandes eras da Fórmula 1, e aí você pode contar Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, nenhum deles tem esse índice de vitórias por uma única equipe. E é por isso que o Juan Manuel Fangio conquistou
a segunda posição do ranking histórico da Mercedes. Eu tô aqui pensando no roteiro. Mas aí veio aquele neguinho lá da Inglaterra e... Vocês sabiam desde o começo de quem era a primeira posição dessa lista. É do cara do Stephen H. É do Sir Lewis Hamilton. 245 corridas pela Mercedes. 84 vitórias e 6 títulos mundiais. É a combinação piloto e equipe mais bem sucedida da história da Fórmula 1. Mais do que qualquer outra que você pode imaginar. Inclusive aquelas históricas. Inclusive mais sucedida do que Fangio e Mercedes. Porque apesar do Schumacher ter estabelecido as bases que construíram a Mercedes na equipe que nós temos hoje, apesar de todas as contribuições do Nico Rosberg que foram sim relevantes, a gente coloca o Rosberg como um dos caras que ajudaram a evoluir esse conceito de carro da era híbrida. O Lewis Hamilton era a peça que faltava. Foi o encaixe perfeito. Poucas vezes um conceito de carro foi tão perfeito para um piloto. E Hamilton se aproveitou muito bem disso. Graças a Lewis Hamilton, que a Mercedes é hoje uma das equipes mais vencedoras, mais competentes, com maior visibilidade, com uma base de fãs que simplesmente não tinha, nasceu do zero. Então, o que Hamilton fez na Mercedes foi algo histórico. Lembrando sempre que é uma relação que começava lá atrás, mesmo antes dele entrar na McLaren, e já era McLaren e Mercedes, quando o Hamilton ocupou a equipe antes, comandada pelo Ron Dennis, e aquele telefonema do Niki Lauda, que avisa ao Hamilton que, olha, nós estamos retirando os motores Mercedes da McLaren, estamos querendo substituir o Schumacher por você, para poder seguir com um programa de desenvolvimento da equipe pensado e voltado para você. Enfim, Hamilton, você aceita? Quando ele diz sim, ele muda a história da Fórmula 1. Para sempre. Os parâmetros são alterados. Na época, o anúncio da ida do Hamilton da McLaren para a Mercedes causou tanto impacto ou mais do que o anúncio da saída do Hamilton da Mercedes para a Ferrari. Porque muita gente entendia que ele estava cometendo um grande erro, porque até então a Mercedes não mostrou a que veio. Schumacher tinha resultados ruins, o Rosberg, o Nico, tinha até resultados melhores, mas não entregava a performance que se esperava de uma operação que recebia muito dinheiro da fábrica, da montadora. Mas a Mercedes tinha um plano, Toto Wolff tinha um plano e Lewis Hamilton tinha o expertise. Então, é um dos maiores talentos da história da Fórmula 1. Na minha opinião, é o maior piloto da história por tudo que já fez e pelas condições apresentadas para ele, se bem que temos essa dúvida se quem é o melhor de todos, se é ele ou o Schumacher, e eu prometo gravar um vídeo sobre isso, emitindo opiniões e perspectivas para cada lado. Porém, pela história que foi escrita, pela forma em como essa história foi escrita e por tudo que Hamilton conquistou na Mercedes, não tem como não colocar o piloto britânico como o número 1 do ranking histórico dos pilotos da Mercedes. A Mercedes só é o que é hoje graças a Lewis Hamilton. Nós testemunhamos a história da Fórmula 1 sendo escrita, nós testemunhamos a parceria mais bem sucedida entre piloto e equipe na história da categoria. É uma relação que terminou conturbada, é uma relação que terminou com um tanto quanto de mágoa entre Toto Wolff e Lewis Hamilton. Agora eles seguem caminhos separados, mas foi uma relação tão forte que no momento que eu estou gravando esse vídeo, na semana em que esse vídeo foi produzido, a Mercedes já confirmou que vai manter o carro da equipe na cor preta por mais uma temporada, no caso a temporada de 2025, em homenagem a Lewis Hamilton. A equipe não precisava disso. Poderia voltar para as flechas de prata, mas foi uma história que foi escrita e que é um legado que foi construído diante dos nossos olhos, um legado que jamais será esquecido e que ajudou a escrever a história da Fórmula 1, do automobilismo, dos esportes a motor.
É isso, esse é o meu ranking de top 7 histórico dos pilotos da Mercedes. Se você concordou, legal. Se você não concordou, beleza também. Tanto faz, dê like, dê dislike, não vai fazer diferença para o YouTube. E que bom que você acompanhou o vídeo até aqui. Dessa forma eu posso agradecer a você pela audiência e atenção dispensada. Eu sou Eduardo Moreira, vamos continuar a acompanhar o campeonato de Fórmula 1, porque 2025 tende a ser um dos melhores campeonatos da história, com tantas mudanças no grid, com tantas novidades e um campeonato de transição para um novo regulamento que começa no ano que vem. É isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.